Então vamos aí corrigir, galera, o teste. Analisar informações abaixo, considerando a figura, que representa uma circunferência de centro 1 e 3, raio 5. Você pode montar a equação, né? A equação geral da circunferência. Deixa eu montar ela aqui. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ó. Então, x menos o x do centro, que é 1, mais y menos o y do centro, que é 3. Igual a 5 ao quadrado, né? Pronto. Essa é a equação dessa circunferência e essa é a reduzida, né? Se a gente resolver esses quadrados, a gente cai na geral, mas acho que não vai precisar, né? Não vai precisar. Então já está falsa a última, né, gente? Ó. A equação da circunferência é... Ele colocou mais aqui no meio, ó. Mas a fórmula é menos sempre. Fica sempre com o sinal trocado, né? Se aqui é positivo, na fórmula vai negativo. E se for negativo, na fórmula vai positivo. E vice-versa. Então a gente já risca só, né? Só risca A, ó. Vamos lá. O ponto P pertence à circunferência. É só jogar aqui na fórmula, ó. Você pode ir pelo desenho, tentar achar ali mais ou menos. Mas é só jogar na fórmula. Se não der 25, não dá. Se der menos que 25, está dentro, né? Se der igual a 25, está em cima da circunferência. E se der maior que 25, está fora, né? Então vamos testar esse ponto aí. Então vamos testar essa afirmação. 4 para x, então 4 menos 1 ao quadrado. Mais 7 para y. 7 menos 3 ao quadrado tem que dar 25. Estou verificando se vai dar 25 aqui. Ó. 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. 7 menos 3, 4 ao quadrado, 16. Opa, perfeito, hein? 25 é igual a 25. Então aquele ponto pertence à circunferência. Verdadeiro. Já risca a última aqui que tem um F na frente que deu para ver aqui atrás do bagulho. Tá meio translúcido. Verdadeiro. Os pontos de intersecção de lambda com o eixo x é igual a tanto. Onde que é o ponto de intersecção com o eixo x? É aonde o y vale 0. Vocês concordam comigo, gente? Que é tipo raiz, né? Onde encontra o eixo x é onde o y vale 0. Raiz da equação, né? Espera aí que eu tô tomando um café. Então vamos substituir 0 no y aqui. Vem pra cá. X menos 1 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado igual a 25. Beleza? Então vou escrever aqui, ó, y tem que ser igual a 0. X menos 1 ao quadrado. Vou deixar aqui, não vou desenvolver, vocês vão ver por quê, ó. 0 menos 3 a menos 3 ao quadrado dá mais 9, né? E vai para o outro lado diminuindo. Olha lá que bonitinho. X menos 1 ao quadrado é 25 menos 9 dá o 16 pra gente. Passa a raiz para lá, ó. Por isso eu não precisei desenvolver, viu que bacana? Só que não pode esquecer, quando você passar a raiz para o outro lado, que é mais ou menos a raiz de 16. Eu fugi do Bhaskara. Então tem duas equações para resolver. O x menos 1 igual a menos 4, ou o x menos 1 igual a mais 4. Beleza? Então passo o menos 1 para o outro lado positivo, que vai dar menos 3, né? Menos 3. Tá aqui um ponto, ó. Verdadeiro. Certo? Passa o 1 para lá somando, vai dar 5. Verdadeiro também. São os dois pontinhos aí. Então a C tá fora. Ficamos entre B e D ainda. O ponto 3 e 8 está dentro ou fora da circunferência. Vamos substituir de novo, né? Então essa aqui é verdadeira também. Ponto 3 e 8. Então, 3 menos 1 ao quadrado. Estou usando a equação geral aqui, ó. Mais 8 menos 3 ao quadrado. E vou comparar com 25 desse lado aqui. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, 4. 8 menos 3 dá 5 ao quadrado, 25. Então, deu mais, né, gente? 29 é maior do que 25. Então, esse ponto está fora. Ele é interior à circunferência? Falso. Ele é exterior à circunferência. Pronto. Letra B. Então, o ponto lambda, que possui ordenada máxima. O ponto da circunferência que possui ordenada máxima. Y máximo. É aqui em cima, ó. Né? Tem a ver com o centro. Vocês concordam comigo? Aqui, ó.
O y máximo é quando o x é 1, que o x do centro era 1. Então é só substituir aqui o 1 na função. Só para conferir, tá, gente? Já encontramos a alternativa. Então o x é 1. 1 menos 1 ao quadrado, mais, vou encontrar a ordenada, o y dele, ó, igual a 25. Então 1 menos 1 dá 0, quadrado dá 0. Então sobrou y menos 3 ao quadrado, vou passar a raiz para o outro lado, certo? Mais ou menos 5. Estou sem espaço, mas essa raiz, esse quadrado eu passei como raiz. Mais ou menos. Eu quero mais, né? Porque eu quero o máximo. Mais ou menos porque você encontra as duas daí aqui, ó. O máximo e o mínimo. Beleza? Mas eu quero o máximo, vou usar mais 5. Então passa o 3 diminuindo. Passa o 3 somando, desculpa. 5 mais 3, 8. 8 é o valor máximo. Verdadeiro essa daí. Então verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso. Show de bola, né? Que susto. Achei que não tinha colocado gravar de novo. Considere uma circunferência de raio 1 centrada no ponto tal. O coeficiente angular de uma das retas que passa pela origem e é tangente a essa circunferência é igual a... Vamos fazer o desenho? Que eu acho que vai ajudar bastante. Aqui vai ser o centro da circunferência, né? Acho que tá bom para y. Para x agora. 1, 2, 3, 4, tá bom daí. Até o 4. Então o centro da circunferência é 3 para x e 1 para y. 3 para x e 1 para y, tá aqui, ó. Bonitinho, né? E o raio é 1, então ela vai tangenciar o eixo x. Ó, o raio dela é 1, tá escrito ali em cima. Ela vai tangenciar o eixo x aqui, ó. Raio é 1, 1 para cima e 1 para baixo. Né? O máximo dela aqui vai ser no 2, o mínimo vai ser no 0. Aqui o centro 1 para y, 3 para x, beleza? Aqui tinha que bater no 2, né? Tinha que vir no 2, meu desenho não ficou muito legal. E aqui tinha que vir no 4. Beleza? Considere tal. Coeficiente angular de uma das retas que tangenciam, ó. Tangencia, tem duas tangentes. Aqui e essa aqui embaixo. Dessa que ele não está falando, né? Vocês concordam comigo? Está falando dessa outra tangente aqui, possivelmente. E passa pela origem, né? Esqueci de falar, evidenciar isso para vocês. Ó. Passa pela origem e a tangente é essa circunferência. Tangente só toca em um ponto. Deixa eu pegar outra cor. Oh, meu Deus. Então eu precisava saber que ponto é esse daqui, né? Que ponto é esse daqui? Porque o coeficiente angular, que é o que ele quer, cadê? Coeficiente angular. Coeficiente angular é cateto oposto. Se eu soubesse essa altura aqui, ó, e esse valor aqui em x, eu achava. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ia dar pra gente, né? O raio aqui é 1. Vamos lá. A distância entre esse ponto e o centro vale 1. Será que eu consigo as coordenadas desse ponto aí? O valor desse ponto? Três para x e 1 para y, tá certo meu desenho. Tá. Vamos ver o
que dá pra gente, né? A distância entre o centro e a reta aqui. Certo? Então essa reta, como é que é a equação dela? Ela é apenas y igual a mx, né? Porque não tem o b, porque o b é zero, porque corta lá. Ok? Então eu vou fazer mesmo a distância entre o ponto e a reta, que eu sei que é 1, que é o raio, né? A distância entre o ponto e a reta, como é que é mesmo? A da reta x do ponto, mais b da reta y do ponto, mais c sobre a raiz de a da reta ao quadrado, mais o b da reta ao quadrado. Maravilha. Então, se nós temos essa equação aqui, y igual a mx, vou mandar o y para dentro para colocar na forma geral, beleza? Y igual a mx vai ficar 0 igual a mx menos 1y, né? Daí nós temos quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. O a é quem está com x, ó. O b é quem está com y e o c é quem está sozinho, que não tem, né? Então vamos ver se vai dar certo. Então a distância entre o ponto e a reta é o raio da circunferência, porque ela tangencia. É 1, então. O a da reta é m, que é o que eu estou procurando, coeficiente angular, certo? O x desse ponto a gente não sabe também. Ah não, o x é desse ponto aqui, ó. É a distância entre o ponto e a reta, desculpa. O x aqui é 3 e o y é 1, né? Que está no enunciado. Certo? 3. Mais o b da reta, que é menos 1. Já vou deixar menos 1 aqui, tá? Vezes o y do ponto, que é 1. O c é 0, maravilha, né? Sobre a raiz do a da reta, que é o que a gente está procurando, a m ao quadrado. Mais o b da reta, que é 1, né? Pronto, gente. Então isso aqui vai passar para cá multiplicando. A raiz de m ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual, aqui sobrou 3m menos 1. Eleva os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz, certo? Que vai cortar. Vai sobrar m ao quadrado mais 1 igual. Aqui o quadrado do primeiro já vou resolver, beleza? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Manda todo mundo para um lado. 9m ao quadrado menos m ao quadrado. Sobra 8m ao quadrado. Menos 6m. E o 1 corta, né? Ah, que maravilha. Dá para colocar em evidência, né, gente? Não precisa fazer Bhaskara daí. Tudo bem? Posso resolver aqui, né? Nesse ladinho aqui, ó. Então eu vou colocar o que em evidência? Dá para colocar 2m em evidência até, né? Para a conta ficar melhor ainda. Se você tira 2m do 8m ao quadrado, sobra 4m, não é isso? Se você tira 2m do 6m, sobra 3. Concordam? Se eu fizer o produto aqui, eu volto no que tinha. Beleza? Quando que dois números multiplicando dá zero? Quando um deles é zero. E é verdade, né, gente? Tinha a situação em que o m era zero. Qual que é a situação em que o m era zero? Com essa reta aqui. Que tem duas retas tangentes, ó. Eu encontrei dessa outra. Que o ângulo é zero, a tangente é zero, o coeficiente é zero. Vocês concordam comigo? Eu encontrei dela aqui, ó. Ou 4m menos 3, que é zero. Passa o 3 para lá positivo. E passa o 4 dividindo. Pronto. 3 sobre 4, alternativa D, que são as raízes da equação. Beleza? Então o que eu fiz? Usei a distância entre o ponto e a reta, que eu sabia que era 1, e eu conhecia o ponto, ó. Certo? E da reta eu conhecia o B, o C, mas não conhecia só o A, por isso que deu para usar a equação da distância entre o ponto e a reta. É uma questão ruimzinha, uma equação ruim de decorar, né? Mas depois você faz 4, 5 questões aí, vai ficando mais fácil de você resolver. Próxima. Cada ponto da região achurada. Então, olha só que legal, gente. Tem que lembrar uma coisa de módulo com vocês, porque aqui ele botou em módulo a resposta, né? Quando você tem uma equação assim, ó, que o módulo de x é menor ou igual a 2, significa que esse x ele está entre o menos 2 e o mais 2. Vocês concordam comigo?
Por quê? É só você resolver, né? Módulo de x. Ou o módulo de x, ele é positivo, certo? Menor ou igual a 2. Ou ele é negativo, né? Você troca o sinal. Troquei o sinal do x, tudo bem? Aí você tem que multiplicar por menos 1, né? Quando eu multiplico por menos 1, fica x maior que menos 2. Então, olha o que eu encontrei aqui. X maior que menos 2. E x menor do que 2 dá o x entre o menos 2 e o 2, não é isso? Então, sempre que você tiver um módulo de x aqui, ó, menor, dá pra gente que o x está entre os dois. O x está entre o menos 2 e o 2. Beleza? Que é o que acontece primeiro ali, na primeira inequação que a gente tem. Ó, o x, ele está entre... Ó, sobrou um que eu não consegui apagar. Pera aí, deixa eu apagar lá rapidinho. Se você olhar no gráfico, o x está entre as duas retas aqui, né? Essa reta onde o x vale 2 e essa reta onde o x vale menos 2. Ó. Então, todos os valores estão aqui dentro. Ou seja, o x é menor que 2 e x é maior que menos 2. Isso leva nesse módulo aqui, ó. Esse módulo. Certo? Então, já pode ser a letra A ou a letra B. Tudo bem? Então, a primeira região que eu pego, o módulo de x é menor que 2. Porque isso leva a gente em x maior que menos 2 e menor do que 2. Se você for resolver um módulo, né, que você troca o sinal ou mantém o sinal, você vai ter essas duas situações. Maravilha. E daí ele está abaixo dessa circunferência. Ok? Está aqui. Onde há 3 aqui, pelo jeito, né? Que vale 3, porque tem 9 nos raios, ó. Certo? Então, quem que seria a equação dessa circunferência? Vamos lá. Pois é, né? Tinha que ter botado um 3 aqui. Não tem nenhuma situação? Ah, tem aqui, ó. Ele deu a equação, ó. Aí você isola o y, beleza? Vamos isolar o y. X² mais y² igual a 9. Passa o x² para o outro lado diminuindo e passa a raiz. Certo? E é mais ou menos a raiz, né? O mais dá a parte de cima aqui da circunferência. E o menos dá a parte de baixo. Então ele é menor que o que tem o mais, mas dá para pôr o módulo também? Não, ele não botou o módulo. O y está entre a raiz de 9 menos x positivo e a raiz de 9 menos x negativo. Letra B. Ó, mais ou menos aqui, tá vendo? Ele está abaixo da positiva e acima da que está para baixo, da negativa. Letra B. Sempre que eu faço, né? Que eu desenho a circunferência, lembra que eu vou para aquele programinha e eu coloco o mais e o menos para dar a parte de cima e a parte de baixo, lembra? Porque aquele programinha, o Vitor me falou de um programa melhor que desenha a equação, né? Até não sei onde eu só vi o nome aqui na frente, achei. Desmos. E daí você, naquele meu programa, para conseguir, você tem que fazer a parte positiva, que é com mais, ó, e a parte negativa, que é com menos. Justamente essa questão aí. Show, né? Nada por acaso. Você acaba resolvendo uma questão, fazendo um esqueminha que vai te ajudar lá pra frente, né? A fazer alguma coisa. Vocês já assistiram Quem Quer Ser um Milionário, né? É muito bacana o jeito que ele vai construindo. Então, vai acontecendo coisas na vida dele, ele é bom de memória e ele acaba lembrando. Mas às vezes você não sabe porque se lembra de alguma coisa, né? Uma vez estava... Vou contar uma história, tá, gente? Saudade de contar história pra vocês. Uma vez estava eu, o Luiz, o César, são uns caras bons aí da história da língua, das coisas, né? Aí o Luiz estava corrigindo um TCC de um aluno. E daí o aluno escreveu isso daqui, ó. Serendiptise. Acho que é com Z. E eles, o que é isso, gente? O César e o Luiz não sabiam, vocês acreditam? Eu respirei fundo, olhei pra eles, eu sei. Aí eles, o que é? Eu falei, espera um pouquinho, deixa eu curtir o momento, né? Eu sei alguma coisa que vocês não sabem sobre língua ainda, né, cara? Nossa, o César eu sabia, o César não sabia, velho. Aí tem um filme que eu assisti que é o Escrito nas Estrelas, que eles traduziram errado, que o nome do filme era Serendipity. E Serendipity tem a ver com coisas que acontecem ao acaso. Serendipity, acho que é assim o nome, né? Coisas que acontecem ao acaso. Daí eu falei, ó, Serendipity são coisas aleatórias que acontecem ao acaso. Aí eles foram procurar no Google, duvidaram de mim, né? Só porque eu sou judeu. E daí eles quebraram a cara. Pronto, acabou o momento história. Faz tempo que eu não conto história pra vocês. Mas é assim, né? Você vai resolvendo coisas e vai ficando, vai acumulando na sua cabeça. O ruim é quando você esquece, acontece, né? Então seja
Aqui é a equação geral da circunferência, ó. X quadrado mais 4x igual a zero. Então vamos parar por aí, encontrar o centro e o raio dessa circunferência, beleza? O x no centro, pega quem está com o x, divide por 2 e troca o sinal. Menos 2. Então aqui o ponto Q está no menos 2. Ó. Beleza? O y do centro dá para ver ali que é zero, né? Porque não tem aqui, mas dá para ver na figura também que é zero. Então o centro está ali no ponto Q. Ele falou. Falou, ó. O centro está no Q. Beleza? Raio. A raiz x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o c. Então raio vai ser igual a raiz. O x do centro é menos 2. O y do centro é zero. E o c também é zero, né? Não tem o termo dependente aqui. Menos 2 ao quadrado dá 4. Certo? E a raiz de 4 é 2. Maravilha. Tá tangenciando aqui, dava pra ver também isso, né? Que o raio era 2 sem fazer a continha. Vocês concordam comigo, né? E aqui nós temos um quadrado, gente. E o raio da circunferência é a diagonal desse quadrado, ó. O raio da circunferência deu 2 pra gente. Ok? Como é que você encontra o lado da circunferência? Usa a fórmula da diagonal. Diagonal igual ao lado raiz de 2. A diagonal é 2, o lado eu estou procurando. Passa a raiz de 2 dividindo. Beleza? E racionaliza. 2 por raiz de 2 vezes raiz de 2 por raiz de 2. 2 raiz de 2 por 2, que vai cortar, vai dar raiz de 2. Então o lado desse quadrado é raiz de 2. O que ele quer então? N pertence à circunferência, maravilha. Para garantir, né, que o raio era 2 aqui, que a diagonal era 2. E o exercício afirmou que era um quadrado, tá? Por isso que eu já usei a diagonal do quadrado. O ponto N é dado por... Quais são as coordenadas do ponto M, então? Aqui em cima é a raiz de 2 para x, né? Raiz de 2 para x. Só tem a letra C com a raiz de 2? Ah, não. Não é? Tem mais uma alternativa lá que eu não peguei? Não. Como assim? Ah, é o x primeiro, né, gente? Eu tô viajando. O y é a raiz de 2. Certinho, ó. Pode ser essa, pode ser essa. Agora o x não. O x, que é esse pedacinho aqui, vai ser o menos 2, que é o total, menos a raiz de 2, né? Para dar esse pedacinho aqui dentro. Que é menos 2. Aqui, e aqui deu raiz de 2. Então esse pedacinho vai ser menos 2, menos a raiz de 2. 2 menos a raiz de 2, né? Que é tamanho. Certo? O tamanho ali vai ser 2 menos a raiz de 2. Porém, né, a coordenada é negativa. Eu achei o tamanho, 2 menos a raiz de 2. Como a coordenada é negativa, você multiplica por menos 1. Ó. Aí vai ficar menos 2 mais a raiz de 2. Isso, né? Ó, raiz de 2 menos 2 aqui. Beleza? Eu achei o tamanho, fazendo esse esqueminha. 2 menos a raiz de 2, para dar esse pedacinho, né? Mas como é negativo, porque está para cá do eixo x, do x igual a 0. Aí multipliquei por menos 1 e deu certinho daí. Bem bolada essa daí também. Quantas questões tinham? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca. Uma reta horizontal intercepta o eixo das ordenadas no ponto S. Essa aqui é de boa, né? É só você fazer o desenho que você responde dando risada. É o que eu falo para vocês. Desenhe a situação. Uma reta horizontal intercepta o eixo das ordenadas no ponto S e tangencia essa circunferência. Então vamos para essa circunferência. Desenhar ela. Quem que é o x do centro dela? Pega quem está com o x, menos 6, divide por 2 e troca o sinal. Vai dar mais 3, né? O y do centro, pega quem está com y, que é 8, divide por 2 e troca o sinal. Menos 4. E vamos para o raio.
Raio igual a raiz. Já vou colocar, tá? Decoraram a fórmula, né? X do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o c, que é 21 ali. O c aqui, ó. 21. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Menos 21. Então isso aqui vai dar 4, né? 25 menos 21 vai dar 4. A raiz de 4, 2. Então vamos desenhar essa circunferência aí. Eu me empolguei já fazendo o eixo. Achei que ela ia estar no primeiro quadrante, mas não tá, né? Ó, é 3 o centro, e 3 para x e menos 4 para y. Vou ter que apagar, tá? Já saí desenhando sem antes saber onde que era certinho. Não ficou legal. Eu preciso de menos 4 para y e 3 para x. Então o centro está no quarto quadrante, né? Um, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. Aqui 3 e menos 4. O raio dessa circunferência é 2, né? Então ele vai tocar aqui 2 para cima e tudo mais, né? Claro que eu não fiz quadriculado certinho, mas daí vocês já se ligam, né? Aqui é 4, menos 4, 2 para cima. Aqui vai estar certinho, ó. Aqui vai dar certinho no menos 4 mais 2, menos 1, né? 1, menos 2, né? Nossa, que horrível o meu desenho, ficou tão ruim assim. Sim, né? E aqui o menos 2 dá no 1 aqui, né? Aqui ficou legal, aqui eu usei esse para fazer, né? Devia ter usado o outro esquema. Então menos 4, sobe 2, vai parar aqui no menos 2, né? Tem mais 2 lá para cima. Tá, vamos lá. Uma reta horizontal. Horizontal intercepta o eixo das ordenadas no ponto S e tangencia no ponto T. Então ela pode estar tangenciando aqui, ó, ou ela pode ser lá embaixo também, né? Duas tangentes, ó. Então, ó, encontra no ponto S e tangencia a equação no ponto T. Qual a distância de S até T? Facinho, né? É o centro da circunferência aqui, que é 3. Distância de S até 3, T vale 3. Só isso. Desenho ajudando a gente de novo, né? Aqui, achei. Questão 6, o círculo de centro A, puxa vida, tangencia a reta R. Então vamos desenhar ele ali. Então centro em A, então ele toca em um pontinho só a reta R. Opa, aqui ficou legal. Tangencia, então aqui forma 90, né, gente? Ó. O círculo de reta A, o círculo de centro A é tangente à reta R da figura e tem área igual. Pronto, né, gente? Olha o raio dele aqui, ó. O raio vale 2, não vale 2? Não, vale 1 só, desculpa. Aqui embaixo, ó. O raio vale 1. Ah, não, ele tangencia a reta. O raio não vale 1, não. Ah, vamos fazer a equação dessa reta, beleza? Igual a primeira questão que a gente fez. Acho que foi a primeira, né, que usa a equação da reta lá. Y igual a x
mais b. O b a gente sabe, né, que é onde a reta corta o eixo y. Vou usar esse outro ponto aqui, que é menos 1 para x e 0 para y, para encontrar o a. 0 para y, quando no lugar do x eu colocar menos 1, ó, vou encontrar o coeficiente angular, então, né? O menos a vem para cá positivo, o a vale 2. Ou você poderia ter feito a tangente, né? Cateto oposto por cateto adjacente. 2 dividido por menos 1 aqui. Por 1, né? Porque é tamanho, não pode usar negativo, ia dar 2 também. Beleza, então a reta tem essa equação, ó. Ax mais b, o a deu 2 e o b também é 2. Beleza? Fechou. Fazendo a forma geral dela, 0 igual a 2x menos 1y mais 2. Então a vale 2, o b tá. Aí eu sei que a distância entre os dois carinhas aqui, ó, é igual ao raio. Eu devo encontrar o valor desse raio. Beleza? Então a distância entre o ponto A e a reta R é igual ao raio, que é igual x, é a da reta, x do ponto, mais b da reta, y do ponto, mais o c, módulo, né, sobre a raiz, a da reta, mais b da reta ao quadrado. Então isso aqui vai ser o raio, que é o que eu estou procurando, né? O a da reta deu 2 aqui em cima, a, b, c, ó. O x do ponto é menos 1, certo? Mais o b da reta, que é menos 1, vezes o y do ponto, que é 2, mais o c, que deu 2 ali também, né? Sobre a raiz de a, que é 2 ao quadrado, certo? Mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Então esse raio vai ficar igual. O que vai sobrar aqui em cima? Ó? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2 vai embora. Sobra o menos 2, só que é em módulo, né? Mais 2. E aqui embaixo vai sobrar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4 mais 1. A raiz de 5. Agora vou para a fórmula da área. A área é igual a πr ao quadrado. Certo? Π vezes o raio. 2 por raiz de 5 ao quadrado. Então por isso que eu aconselho a não racionalizar ainda, né? Racionaliza aqui, você ia ter feito uma conta a mais, né, gente? Não era hora de racionalizar ainda. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. 4 quintos de π. Coisa linda, né? Posição de duas circunferências, tente desenhar elas, né? Mas aqui nós vamos encontrar duas coisas que já vai dar pra gente a resposta, né? Ó, vamos lá. Na C1, na circunferência 1, quais são as coordenadas do centro? Pega quem está com x, que é menos 4, dividido por 2 dá menos 2 e troca o sinal, dá mais 2. Pega quem está com y, que é menos 2, dividido por 2 dá menos 1 e troca o sinal, dá mais 1. Certo? Da C2, qual é a coordenada do centro dela? Mesma coisa, né? Pega quem está com x, divide por y e troca o sinal. Taranã. Então, se as circunferências são concêntricas, elas não vão ter o mesmo raio. Como que eu sei que elas não vão ter o mesmo raio? Porque elas não têm o mesmo c daí, ó. As outras coordenadas são iguais, porém o c não. O c é diferente, elas não vão ter o mesmo raio. Então, elas são concêntricas. Duas circunferências concêntricas nunca se cruzam, né? Você pega aqui, ó, desenha em qualquer lugar, ó. Elas têm o mesmo centro. Então, vai ser assim, não vai ir raios diferentes, ó. Nós vamos ter essa situação aqui. C1 e C2 não se interceptam nunca. Porque elas são concêntricas de raios diferentes. Se tiver o mesmo raio, está uma em cima da outra, né? Duas situações para concêntricas. Ou estão uma em cima da outra, tem infinitos pontos em comum, ou elas nunca se cruzam. Seja a reta R de equação y igual a x e a circunferência C de equação tal. É verdade que... Vamos já resolver o sisteminha, né? Y igual a x. Então, no lugar do y, eu coloco x. X quadrado mais x quadrado igual a 16, certo? X quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado, que é igual a 16. Passa dividindo. 16 por 2 dá 8. E passa a raiz. Raiz de 8, que todo mundo sabe que 8 é 4 vezes 2, né? O 4 sai da raiz. 2 raízes de 2.
Beleza? 2 raízes de 2 no x e no y também, né? Concordam? Os dois tem que ser 2 raízes de 2. E como eu passei a raiz aqui, não vamos esquecer do mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, menos 2 raízes de 2 e mais 2 raízes de 2. Letra D. Pronto. Resolvi o sistema. Ainda bem que era a equação reduzida, né? Daí fica mais fácil de resolver o sisteminha. Que é um sistema não linear. Caramba, olha o que eu fiz aqui, gente. Sacaneei com vocês. Poxa, a gente nem viu o determinante de novo esse ano, né? Eu vou deixar essa pra depois, beleza? Né? Porque senão vai demorar muito, porque eu vou ter que explicar o teorema de Laplace e tudo mais. Agora que eu vi, eu achei que era uma 3x3. Desculpa, gente. Mas é uma 4x4. Foi mal aí, tá? Aí, quando eu falar de determinante, deixa eu deixar anotado aqui já, que eu já faço essa equação. Quando a gente for falar do teorema de Laplace, beleza? Desculpem. Eu jurava que era uma 3x3. Copiei, colei, boa. Ah, caramba, desculpa aí, gente. Mas tá ali a resposta, tá? Letra C, pra quem já fez, vai dar uma equação. É claro que ia ser uma circunferência, a gente nem viu as outras, né, gente? É claro que ia dar uma circunferência. Acho que foi por isso que eu coloquei, pra vocês se ligarem nisso. Pronto, ó. X² menos y² menor ou igual que 9. O que é isso? É a região interna a uma circunferência de raio 3, não é isso? Concorda comigo? Por isso que eu falei pra vocês que vocês têm que saber decor, olhar pra isso aqui e já saber que é uma circunferência de raio 3 com centro na origem. Beleza? Então qual que é a área? πr ao quadrado. Certo? O raio é 3 ao quadrado. A área vai dar 9π. Essa foi boa, hein? Por isso que eu falei que é uma das equações que vocês têm que bater o olho quando o centro está na origem e saber que tira a raiz daqui para achar o raio e já se ligar no desenho aí como é que vai ficar. Menor ou igual, ele ia pintar dentro, né? Fechou. Até mais, gente. Bom fim de semana.